IDECAN, 2022, técnico, Universidade Federal da Bahia, Tecnologia da Informação. Uma transação em banco de dados é uma coleção de operações que formam várias unidades de trabalho lógica e podem ser executadas parcialmente. Certo ou errado? Primeiro, a afirmação uma transação em banco de dados é uma coleção de operações que formam várias unidades de trabalho lógica está correta. Uma transação é de fato uma sequência de operações que formam uma unidade lógica de trabalho. As operações podem ser, por exemplo, consultas SQL, inserções, atualizações ou exclusões de registros em um banco de dados. A ideia é que todas essas operações sejam executadas como um único bloco, ou seja, ou todas as operações são bem-sucedidas e os dados são alterados de acordo, ou, se alguma operação falhar, todas as alterações anteriores são revertidas, garantindo a consistência dos dados. A segunda parte da afirmação diz que transações podem ser executadas parcialmente. Isso está incorreto. Como mencionado anteriormente, a ideia de uma transação é que ela seja uma unidade atômica de trabalho, o que significa que ela deve ser executada em sua totalidade ou não executada. Não pode haver situação em que uma transação seja parcialmente concluída. Se alguma operação dentro de uma transação falhar, todas as operações anteriores dentro dessa transação são revertidas, como se a transação nunca tivesse ocorrido. Isso é conhecido como propriedade de atomicidade das transações. Portanto, a afirmação uma transação em banco de dados é uma coleção de operações que formam várias unidades de trabalho lógica e podem ser executadas parcialmente está errada. IDECAN, 2022, técnico, UFBA, Tecnologia da Informação. Uma transação possui 4 propriedades, que são, primeira, atomicidade, que diz que todas as operações são executadas corretamente no banco de dados ou nenhuma delas deve ser armazenada. Segunda, consistência, que prescreve que uma transação mantenha a consistência do banco de dados. Terceira, isolamento, que determina que uma transação não possui conhecimento de outra transação sendo executada. Quarta, durabilidade, que garante que após uma transação ser finalizada, as alterações permanecem no banco de dados. Certo ou errado? Item certo. As 4 propriedades mencionadas na questão são conhecidas como propriedades ACID, um conjunto de propriedades que garantem que as transações de banco de dados sejam processadas de maneira confiável. Essas propriedades incluem atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Vamos analisar cada uma delas. Primeira, atomicidade. A propriedade da atomicidade garante que todas as operações dentro de uma transação sejam concluídas com sucesso. Caso contrário, a transação é abortada no ponto de falha e todas as operações realizadas na transação são revertidas para o estado anterior. Portanto, a afirmação sobre a atomicidade está correta. Segunda, consistência. A propriedade da consistência garante que o banco de dados permaneça consistente antes e depois da transação. Ou seja, uma transação não deve violar as restrições de integridade definidas no banco de dados. Portanto, a afirmação sobre a consistência está correta. Terceira, isolamento. A propriedade do isolamento garante que todas as transações ocorram de maneira isolada. No entanto, a afirmação de que uma transação não possui conhecimento de outra transação sendo executada é um pouco ambígua. Transações podem estar cientes da existência de outras transações, mas não devem ser capazes de acessar os dados que estão sendo manipulados por transações inacabadas. Portanto, a afirmação sobre o isolamento está parcialmente correta. Quarta, durabilidade. A propriedade da durabilidade garante que uma vez que a transação tenha sido concluída, os efeitos são permanentes e persistem mesmo em caso de falha do sistema. Portanto, a afirmação sobre a durabilidade está correta. Portanto, considerando as explicações acima, a afirmação é em grande parte verdadeira, mas a propriedade do isolamento foi ligeiramente mal interpretada. No entanto, acredito que o examinador estava tentando se referir ao conceito de que transações não devem interferir umas nas outras até que sejam concluídas, o que é um princípio fundamental do isolamento. Portanto, a resposta mais apropriada é certo. IDECAN, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, UFBA, Infraestrutura.
O termo transação refere-se a uma coleção de operações que formam uma única unidade de trabalho lógica. Considere os sistemas de gerenciamento de banco de dados e o gerenciamento de transações para julgar a seguinte afirmação: no gerenciamento de transações, o armazenamento estável considera que as informações armazenadas não serão perdidas. Certo ou errado? Uma das principais propriedades existentes em modelos relacionais de banco de dados é a atomicidade. De forma geral, a atomicidade é uma das propriedades de transações oferecidas pelos SGBDS relacionais. Essas propriedades são conhecidas pelo acrônimo ACID, ou mais especificamente, consistência, atomicidade, isolamento e durabilidade. A atomicidade é uma propriedade dos SGBDS que deve garantir que transações sejam executadas em sua totalidade, ou então as transações devem ser desfeitas até um estado anterior e consistente do sistema. Isto é, a atomicidade considera que o conjunto de transações seja tratada como uma unidade única e indivisível de trabalho. Dessa forma, caso aconteça algum erro durante uma operação, como falta de energia, é necessário evitar que a transação fique parcialmente concluída, gerando inconsistências ao estado do banco de dados. Para isso, a atomicidade é implementada usando técnicas como logs de transações e mecanismos de recuperação, que registram todas as alterações realizadas por uma transação e permitem desfazer ou refazer essas alterações, dependendo do resultado. Para entender como garantir as propriedades, principalmente de atomicidade, de uma transação, é necessário obter uma compreensão mais detalhada de como os vários itens de dados no banco de dados podem ser armazenados e acessados. Para isso, conforme alguns autores, é possível identificar três tipos diferentes de armazenamento. Armazenamento volátil. Este tipo de armazenamento não retém informações em caso de falhas no sistema. Exemplos incluem a memória principal e a memória cache. O acesso a esse tipo de armazenamento é extremamente rápido, tanto devido à velocidade da própria memória quanto à capacidade de acessar qualquer dado diretamente nela. Armazenamento não volátil. Nesse tipo de armazenamento, as informações permanecem intactas mesmo em situações de falhas no sistema. Isso inclui dispositivos de armazenamento secundário, como discos magnéticos e armazenamento flash, usados para armazenamento online, e dispositivos de armazenamento terciário, como mídia ótica e fitas magnéticas, usados para armazenamento de longo prazo. Apesar de mais lentos que o armazenamento volátil, tanto o secundário quanto o terciário estão sujeitos a falhas que podem levar à perda de dados. Armazenamento estável. O armazenamento estável, ou algo próximo disso, nunca perde informações, embora haja ressalvas teóricas, como catástrofes cósmicas altamente improváveis. Para se aproximar do armazenamento estável, replicamos as informações em vários dispositivos de armazenamento não volátil, geralmente discos, que têm modos de falha independentes. Atualizações precisam ser cuidadosamente gerenciadas para evitar a perda de dados em caso de falha durante o processo. Portanto, a afirmativa está correta, pois o armazenamento estável considera que as informações nunca serão perdidas. Instituto Mais, 2022, Engenheiro, Prefeitura de Santana do Parnaíba, Computação, Banco de Dados. Sobre as transações em banco de dados e suas conformidades com relação à regra ESD, a estabelece que todas as alterações feitas ao banco de dados sejam permanentes depois de a transação ser concluída com êxito. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A. Consistência. B. Atomicidade. C. Implementação. D. Durabilidade. Vamos analisar cada alternativa. A. Consistência. Incorreto. Consistência em um banco de dados quer dizer que as transações levam o banco de um estado válido para outro. Ou seja, essa propriedade garante que a execução de uma transação isolada preserva a integridade do banco de dados. Não está diretamente ligada à condição de as alterações serem permanentes após a transação ser concluída. B. Atomicidade. Incorreto. Atomicidade é a propriedade da regra ESD que garante que as transações sejam indivisíveis, isto é, ou todas as operações são executadas ou nenhuma é. Não tem relação direta com a permanência das alterações após a conclusão bem-sucedida da transação. C. Implementação. Incorreto. Implementação se refere à forma como alguma coisa é realizada ou executada, podendo incluir diversas atividades como codificação, testes, entre outras.
Não diz respeito a uma propriedade de transações em bancos de dados. D. Durabilidade. Correto. A durabilidade é a propriedade da regra S de que diz que, uma vez que a transação foi concluída com êxito, suas modificações devem persistir mesmo que ocorram falhas subsequentes. Essa é a propriedade que garante que as alterações feitas no banco de dados sejam permanentes após a conclusão da transação. Diante do exposto, está correta a opção D, que afirma que a propriedade da S de que garante que todas as alterações sejam permanentes após a transação ter sido concluída com sucesso é a durabilidade. Sesgran-Hill, 2018, Profissional Júnior, Liquigás, Tecnologia da Informação, Arquiteto de Soluções. Em um sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, o gerenciamento de transações tem por objetivo, entre outros, garantir que a. Nunca haverá duas ou mais transações concorrentes com acesso a uma mesma tabela. B. O isolamento entre possíveis transações concorrentes será controlado. C. Os comandos SQL contidos em cada transação são sintaticamente válidos. D. Será executada apenas uma transação de cada vez. E todo acesso aos dados estará previamente autorizado. Em um sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, o gerenciamento de transações tem por objetivo, entre outros, garantir que errado. Em um sistema de banco de dados multiusuário, vários usuários podem acessar o sistema simultaneamente. Por isso, é necessário o controle de concorrência. E uma técnica utilizada nesse controle permite o acesso a um mesmo dado caso as transações sejam todas de leitura. B. Correto. O isolamento é uma das propriedades da transação. Essa propriedade determina que a execução de uma transação não pode ser afetada por outra transação concorrente, ou seja, as atualizações feitas pela transação só se tornarão visíveis para outras transações após o commit. O sistema deve se comportar como se as transações fossem executadas uma de cada vez. C. Errado. Uma transação executa um conjunto de comandos, mas a transação não garante que são comandos válidos. Para isso, existe a operação rollback, que desfaz o que foi executado, caso a transação não seja finalizada com sucesso. D. Errado. As transações podem ser executadas concorrentemente, principalmente em sistemas usados por vários usuários simultaneamente. E. Errado. Existem técnicas de bloqueio de dados que autorizam ou não o acesso da transação aos dados. Esses bloqueios são usados para controlar o acesso concorrente aos dados. Se a transação necessitar de um item que está bloqueado, ela precisa esperar até que o item esteja disponível. Gabarito, letra B. Sesgran-Hill, 2018, Profissional Transpetro de Nível Superior, Transpetro, Análise de Sistemas Infraestrutura. O padrão ANSI ISO SQL define 3 níveis de isolamento que permitem a ocorrência de violações do tipo leitura fantasma. Esses 3 níveis são a. Read Uncommitted, Read Committed e Repeatable Read. B. Read Uncommitted, Read Committed Serializable. C. Read Uncommitted, Repeatable Read Serializable. D. Read Committed, Repeatable Read Snapshot. E. Repeatable Read, Snapshot e Serializable. Pessoal, a leitura fantasma, ou Phantom Read, é um problema que ocorre quando, durante uma transação, consulta é executada 2 vezes e linhas diferentes são retornadas para cada uma das 2 execuções. Isso ocorre porque, nesse meio tempo, uma outra transação inseriu ou removeu linhas. O padrão ANSI ISO SQL define um total de 4 níveis de isolamento, onde 3 deles permitem a ocorrência de leitura fantasma. O quadro abaixo relaciona cada nível de isolamento com os problemas que podem ocorrer. Assim, os níveis Read Uncommitted, Read Committed e Repeatable Read permitem a ocorrência de leituras fantasmas. Concluímos, assim, que o gabarito é a letra A. Vonesp, 2023, Auxiliar Técnico de Controle Externo, TCM São Paulo, Técnico de Informática. Considere o seguinte comando para a criação de um trigger no Transactra SQL. Create Trigger Yellow on Red After Update as Rise Error, aviso, 16.10. Esse comando cria um trigger denominado Yellow, que é acionado quando algum registro da tabela Red é alterado, gerando uma mensagem de aviso. Yellow,
que é acionado quando algum registro do banco de dados head é excluído, gerando uma interrupção com um aviso. C. Head, que é acionado quando algum registro da tabela Yellow é alterado, enviando um e-mail ao responsável. D. Head, que é acionado quando alguma tabela do banco de dados Yellow é modificado, enviando um e-mail ao responsável. E. Head, que é acionado quando alguma chave primária da tabela Yellow for alterada, provocando uma parada do banco de dados. Considere o seguinte comando para a criação de um trigger no Transactra SQL: create trigger yellow on head after update as raise error, aviso, 16:10. Esse comando cria um trigger denominado. Galera, questão bem simples de trigger. A sintaxe de criação de uma trigger é create OR replace trigger underline name before after instead of insert OR update OR delete of co underline name on table underline name referencing old as new as n for each row in when condition begin SQL statements end onde create OR replace trigger underline name cria uma trigger com o nome dado ou substitui uma trigger existente com o mesmo nome. Before after instead of especifica que o gatilho é disparado. Ou seja, antes ou depois de atualizar uma tabela. Instead of é usado para criar um gatilho em uma exibição. Insert OR update OR delete especifica o evento desencadeador. O gatilho é acionado em todos os eventos de acionamento especificados. Off call underline name é usado com gatilhos de atualização. É usado quando queremos acionar um evento somente quando uma coluna específica é atualizada. OnTable underline name especifica o nome da tabela ou visão a qual o trigger está associado. Referencing old as new as n é usado para referenciar os valores antigos e novos dos dados que estão sendo alterados. Por padrão, você faz referência aos valores como old. Column underline name ou new. Column underline name. Os valores antigos não podem ser referenciados ao inserir um registro e novos valores não podem ser referenciados ao excluir um registro, porque eles não existem. For each row é usado para especificar se um gatilho deve disparar quando cada linha estiver sendo afetada, row level trigger, ou apenas uma vez quando a instrução SQL for executada WHN. Condição: é válido apenas para gatilhos de nível de linha. O gatilho é acionado apenas para linhas que atendem à condição especificada. Lembrando que para cada SGBD diferente, vamos ter a sintaxe de criação de uma trigger diferente. Portanto, podemos ver leves diferenças entre a criação de triggers a depender do SGBD que o examinador escolher. Mas no geral, podemos ver que suas características principais não mudam. A trigger fica escutando uma tabela. Assim que acontecer uma operação definida por ela em sua criação, ela vai disparar um gatilho, que em inglês é trigger, para executar algum comando, ação que foi definido nela. Vamos ao comando que o examinador colocou, create trigger yellow on head after updates raise error, aviso, 16:10. Aqui temos uma trigger que foi criada com o nome de yellow, na tabela head, que após sofrer uma operação de update, alterar um registro na tabela head, ou seja, after update, vai disparar a função raise error OBS. Raise error provavelmente é uma função que gera algo relacionado com erro. Portanto, como o nome da tabela é yellow, ficamos entre a letra A e letra B. Como somente a letra A fala de alteração, update, em um registro, chegamos ao nosso gabarito da questão. Então, esse comando cria um trigger denominado yellow, que é acionado quando algum registro da tabela head é alterado, gerando uma mensagem de aviso. Gabarito da questão letra A. 6 Gran Rio, 2023, Profissional Transpetro de nível superior, Transpetro, Análise de Sistemas Infraestrutura. Gatilhos, triggers e procedimentos armazenados, Stored Procedures, são componentes fundamentais em sistemas de gerenciamento de banco de dados, SGBDS, relacionais. Tanto os gatilhos quanto os procedimentos armazenados desempenham papéis vitais e, muitas vezes, complementares em aplicações baseadas em banco de dados relacionais, sendo escolhidos de acordo com as necessidades específicas de uma aplicação ou de um sistema. A respeito de gatilhos e de procedimentos armazenados, tem-se que, tanto os gatilhos quanto os procedimentos armazenados são executados manual e explicitamente por um usuário ou por um programa de aplicação.
e não podem ser disparados automaticamente por eventos de atualização em um banco de dados. B. Tanto os gatilhos quanto os procedimentos armazenados são disparados automaticamente por eventos de atualização em um banco de dados, e não podem ser ativados manual e explicitamente por um usuário ou por um programa de aplicação. C. Gatilhos, ao contrário dos procedimentos armazenados, não podem expressar a lógica de regras de negócios, e são utilizados exclusivamente para validação de dados. D. Gatilhos são disparados automaticamente em resposta a eventos de atualização em um banco de dados, enquanto procedimentos armazenados precisam ser chamados explicitamente. E gatilhos e procedimentos armazenados não podem coexistir em um mesmo sistema de banco de dados, pois possuem funcionalidades idênticas e redundantes. A questão aborda as características e diferenças entre gatilhos, triggers, e procedimentos armazenados, Stored Procedures, em sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais. Vamos analisar cada alternativa. A. Errada. Esta afirmação está incorreta pois confunde as características dos gatilhos com as dos procedimentos armazenados. Gatilhos são, por definição, disparados automaticamente por eventos de atualização no banco de dados, enquanto procedimentos armazenados podem ser chamados manualmente. B. Errada. Esta alternativa generaliza incorretamente as características dos gatilhos para os procedimentos armazenados. Enquanto os gatilhos são de fato disparados automaticamente, os procedimentos armazenados podem ser chamados manualmente por usuários ou programas. C. Errada. Na verdade, gatilhos podem sim expressar lógica de regras de negócios e não se limitam apenas à validação de dados. Eles podem ser usados para uma variedade de tarefas, incluindo manutenção de integridade referencial, auditoria e atualização de dados relacionados. D. Correta. Esta alternativa descreve corretamente a principal diferença entre gatilhos e procedimentos armazenados. Gatilhos são acionados automaticamente em resposta a eventos específicos no banco de dados, como inserções, atualizações ou exclusões, enquanto procedimentos armazenados são rotinas que precisam ser chamadas explicitamente por um usuário, aplicação ou outro procedimento. E. Errada. Gatilhos e procedimentos armazenados não apenas podem coexistir, mas frequentemente são usados em conjunto em sistemas de banco de dados. Suas funcionalidades são complementares, não idênticas ou redundantes. ADM Tech, 2023, técnico, Câmara Municipal de Toritama, Informática. Analise as informações a seguir. Primeira. Uma trigger pode ser criada através do comando SQL create trigger. Após ser criada, ela fica automaticamente ativa, sendo disparada toda vez que o comando de disparo e condição de execução for verdadeiro. Segunda. Para ativar ou desativar a execução de uma trigger, deve ser usado o comando alter trigger com a cláusula disable. Para reativá-lo, deve ser usada a cláusula enable. Marque a alternativa correta. A. As duas afirmativas são verdadeiras. B. A afirmativa I é verdadeira, e a segunda é falsa. C. A afirmativa segunda é verdadeira, e a I é falsa. D. As duas afirmativas são falsas. Primeira. Verdadeiro. No âmbito dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados relacionais, RDBMS, que utilizam SQL, existe a necessidade de executar ações automatizadas em resposta a eventos específicos que ocorrem nas tabelas de um banco de dados. Essas ações são implementadas por meio de estruturas conhecidas como triggers ou gatilhos. Triggers são essencialmente procedimentos definidos pelo usuário que são invocados automaticamente pelo RDBMS em resposta a eventos de manipulação de dados, DML, tais como insert, inclusão de dados, delete, exclusão de dados, e update, atualização de dados. Esses gatilhos monitoram atividades específicas em tabelas designadas e executam tarefas predefinidas quando as condições estipuladas são atendidas. O comando de criação de um trigger é definido por create trigger nome underline do underline trigger before after insert update delete on nome underline da underline tabela for each ravagem lógica que será executada end. Segunda. Verdadeiro. Utilizando o contexto da criação e administração de triggers em um banco de dados SQL, pode-se utilizar a instrução alter trigger em conjunto com enable ou disable para ativá-lo ou desativá-lo, respectivamente. Exemplos:
alter trigger nome underline do underline trigger disable, ou ALTER trigger nome underline do underline trigger enable. Portanto, a alternativa correta é gabarito, letra A. FGV, 2023, Analista, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Apoio Especializado, TI, Banco de Dados. Num comando de criação de um trigger no MySQL, nas recentes edições, há um conjunto de elementos sintáticos que podem ser utilizados para determinar quando os procedimentos devem ser acionados e quais são esses procedimentos. As possíveis combinações de quando X procedimento válidas para triggers de transações são A. After, before combinados com delete e insert update. B. Creation, remotion combinados com read write. C. In, out combinados com creation, remotion. D. Init, end combinados com input output. E. Starting, finishing combinados com read rewrite write. Num comando de criação de um trigger no MySQL, nas recentes edições, há um conjunto de elementos sintáticos que podem ser utilizados para determinar quando os procedimentos devem ser acionados e quais são esses procedimentos. O que são triggers? Triggers, gatilhos, são códigos de PL/SQL, instruções, armazenados dentro do banco de dados, onde podemos definir um bloco PL/SQL para que seja executado automaticamente pelo banco, assim toda vez que uma instrução SQL, eventos DML, for aplicada para uma tabela específica ele irá executar um determinado evento automaticamente. Galera, eventos, procedimentos como dito na questão, DML são insert, delete e update. Podemos programar uma trigger para caso haja uma instrução DML em uma tabela como dito na questão. Em outras palavras, uma trigger é um bloco PL/SQL disparado sempre que há um evento, insert, update ou delete, e é utilizado normalmente para manutenção de tabelas de auditoria, manutenção de tabelas duplicadas, implementação de constraints semânticas, manutenção de atributos derivados. Podemos usar uma trigger antes de editar e inserir um registro para garantir que um funcionário não tenha um salário maior que seu chefe. Por exemplo, trigger de tabela, tempo, quando como dito na questão, e evento before update, before delete, before insert, after update, after delete, after insert. Portanto, gabarito da questão letra A.